Olá, meus queridos amigos e amigas, futuros servidores do TRE São Paulo. Tudo bem com vocês? Na dica anterior, eu falava com você sobre o emprego do sinal indicativo de crase, como é que você testaria isso. Mas falei basicamente para casos em que a crase ela era proibida, porque não poderia haver um artigo em determinadas expressões. Vamos agora analisar em um outro contexto. Vem comigo na tela. Olha só, eu coloquei a mesma formação inicial, em que eu coloquei, eu tive acesso à mesma delação, olha só, quem tem acesso a algo, quem tem acesso a algo. Portanto, eu já tenho as preposições. O que eu quero saber agora, e é isso que você tem que saber para a prova do TRE São Paulo, se mesma delação e se delação de Marcelo são expressões que admitem a presença de um artigo, tudo bem? Para testar o artigo, conforme eu te ensinei, seria legal você colocar essa expressão na posição de sujeito de uma nova frase. Da seguinte maneira, veja comigo. Eu tinha te mostrado, está na dica anterior. Se você não viu a dica anterior, sugiro que você volte nela, tudo bem? Eu coloquei aqui, ó, é importante. Pois qualquer coisa que eu colocar nessa lacuna há de ser o sujeito, tudo bem? Há de ser o sujeito. Vamos pegar o mesma delação. Eu coloco para você e coloco aqui, ó, mesma delação é importante. Olha como ficou o texto. Mesma delação é importante. O que é importante, professor? Mesma delação. Perceba que é o sujeito. Mas eu te pergunto, a frase mesma delação é importante, ela ficou boa para você aos seus ouvidos? Ou por acaso ela ficaria melhor assim? Veja só comigo. A mesma delação é importante. Veja que mesma delação é importante não fica legal, mas a mesma delação é importante fica bem melhor. Te mostrando, portanto, que mesma delação é um caso em que o artigo, veja comigo, por favor, é um caso em que o artigo é obrigatório. Esse nosso teste, inclusive, evita que você tenha de ficar decorando os casos, as regras e as exceções. Até porque, segundo a gramática da língua portuguesa, quando eu olho uma palavra como mesma na gramática é um pronome demonstrativo. E se você olhar nas regras de crase, está dizendo o seguinte, que com pronomes demonstrativos a crase é proibida. Só que você tem de testar. Até porque existem, claro, pronomes demonstrativos que rejeitam o artigo, como o caso do pronome essa, o caso do pronome esta. Mas o pronome mesma é demonstrativo e admite o artigo. Então vem cá comigo. Se mesma delação admite o artigo, eu sei de uma coisa, que daqui há de vir um artigo obrigatório. Se eu tenho a preposição a e se eu tenho o artigo a minha única opção é um a acompanhado do sinal indicativo de crase e crase obrigatória, pois a preposição não pode ser retirada e mesma delação obriga a presença de um artigo. De maneira semelhante, vem cá comigo, por favor, vamos colocar a delação de Marcelo. Se eu digo a você, assim, ó, delação de Marcelo é importante. Quando eu coloco delação de Marcelo é importante, o que é importante? Delação de Marcelo. Só que essa frase delação de Marcelo é importante parece que não soa muito bem, né? Acho que ela fica melhor assim, ó. A delação de Marcelo é importante. Fica muito melhor. Na verdade, sabe por que fica muito melhor? É porque eu não estou falando de uma delação qualquer. Eu estou falando da delação de Marcelo. Vem cá comigo, por favor. Esse de Marcelo, ele determina a palavra delação. E por isso faz com que esse artigo que aqui está se torne, portanto, obrigatório. Se eu tenho um artigo obrigatório em delação de Marcelo, se eu tenho uma preposição já oriunda da palavra acesso, a com a adotado do sinal indicativo de crase, e essa crase, novamente, ela é obrigatória, porque a preposição é obrigatória e o artigo também é obrigatório. A chave disso tudo, teste. Até porque a FCC, ela vai disponibilizar para você inúmeras questões sobre esse assunto e questões repetidas. De tanto fazer, fique tranquilo. Essas formações todas de pronome, sem pronome, com determinante, isso tudo vai morar dentro da sua cabeça. E a partir do momento que estiver lá dentro da sua cabeça, residindo, fique tranquilo. Nenhuma questão de crase há de te derrubar mais em qualquer concurso público. Tudo bem? Um forte abraço, meus amigos. Até a próxima dica.